Como organizar o seu curso online? Como que você vai estruturar os teus módulos, as tuas aulas? Essa é uma pergunta muito comum e esse conteúdo aqui vai te dar uma clareza muito grande a respeito de como que você pode criar o seu próprio curso. Então vamos lá. O primeiro passo é você definir qual é o tema que você vai abordar. Aqui vão algumas sugestões. Não escolha falar de muitos temas ao mesmo tempo. Você tem que encontrar uma dor específica de um público e criar um conteúdo para que essa dor seja resolvida. Por quê? Porque se você coloca um curso muito completo que fale sobre vários assuntos diferentes, as pessoas tendem a não se identificarem. Exatamente, e eu sei isso na prática. Eu sempre quis entregar o meu máximo, entregar vários módulos, só que a pessoa vê ali que tem um módulo de oratória, depois o outro de produção de vídeos, o outro que é não sei o que lá. Às vezes na cabeça dela, ela acha que aquilo lá vai dar trabalho demais e vai gerar um novo problema para ela. Então, de fato, entendendo com a minha própria experiência, eu sugiro que você escolha uma parte do conteúdo que você tem conhecimento e mais uma sugestão, não ouse falar sobre coisas que você não tem conhecimento na prática, fale somente aquilo que você sabe. Eu vejo pessoas estudando um conteúdo para poder ensinar para os outros, só que ele ensina de tal forma que não tem profundidade. Então, assim, claro que todo mundo tem um começo, todo mundo dá um primeiro passo, mas a sugestão é que você fale de algo que você tem conhecimento e aborde um problema específico dentro da sua área. Vou te dar alguns exemplos aqui. Em 2015 eu criei o meu primeiro curso online, era um curso de oratória. E olha só, o tema oratória, ele é benéfico para muita gente. Na minha opinião, todo mundo deveria fazer um curso de oratória. Então, quem que precisa de oratória? Políticos. Políticos precisam? Claro, eles estão falando em público o tempo inteiro. Palestrantes e professores também. Universitários, lógico, chega um momento, apresentação de TCC, apresentação de monografia, todos ficam com muito receio, ansiosos, não tiveram um treinamento de oratória, então é um público muito bacana de ser trabalhado também. Religiosos, será que as pessoas que fazem parte da igreja, dos cultos, precisam de oratória? Claro, não é? Sem dúvida. E também empresários, profissionais liberais, profissionais autônomos, ou seja, caraca, eu tenho um conhecimento que pode ajudar milhares, milhões de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Legal, só que se eu tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo, a tendência é que ninguém me ouça, porque eu não consigo me conectar com ninguém, não consigo trazer profundidade. Então eu começo a fazer um processo de exclusão. Tadeu, eu já dei treinamentos para políticos? Já treinei vários vereadores, já tive a oportunidade de dar um treinamento para um senador, fui lá em Brasília, dei uns pitacos na comunicação dele, ajudei em algumas coisas, mas não é o público exato que eu gosto de trabalhar. Eu não entendo absolutamente nada de política, eu entendo de comunicação. Então, cara, poderia dar sim, mas não é o ideal, então vamos cortar. A política está cortada. Palestrantes e professores também é um público muito bacana. Só que olha só, eu tenho uma história de vida que está muito relacionado à superação do medo. Então, se eu fosse dar um primeiro passo, o primeiro curso, eu não falaria para quem já fala em público, para o cara simplesmente aprimorar. Eu falaria para o cara que está iniciando. Então, palestrantes e professores, sim, podem estar em início de carreira, só que provavelmente o cara que escolheu ser palestrante, o cara que escolheu ser professor, a tendência é que ele não tenha tanto medo assim. Então, vamos cortar esse público também. Universitários, eles precisam demais. Só que com a minha experiência, eu sei que grande parte dos universitários não tem grana para pagar um curso de mais de R$1.000. Entende? Então, Tadeu, mas conheço muitos universitários que têm dinheiro. Não, tudo bem, mas se você for pegar a média, né, a maioria dos universitários, eles não têm, então, eles não valorizam, eles não entendem a importância da boa comunicação, eles não estão nessa fase. Então, vamos cortar essa galera também. Religiosos.
Já dei treinamento para pastores. Só que, cara, a minha linguagem, os padrões que eu utilizo não são adequados para um culto, para uma missa. Eu não sei exatamente, eu não entendo com profundidade a palavra, eu não sei como melhor ajudar. Então, cara, vamos excluir isso também. E olha só, empresários, profissionais liberais, profissionais autônomos. Eu sou empresário? Sim. Eu sou um profissional liberal também, que atende, que faz os meus próprios treinamentos, tem que vender também. Eu sei a importância de se comunicar pelo marketing digital, promovendo vídeos, dando palestras, sim. Ou seja, aqui eu encontrei o público mais adequado. Aqui eu encontrei o público mais adequado para eu poder atender. E aí qual que é o segundo passo? O segundo passo é você entender qual o maior problema que você pode resolver deles. E aí, claro, o que você tem que fazer são pesquisas, perguntar para esse público, fazer entrevistas com esse público, perguntar quais são as maiores dores, quais são as maiores necessidades, o que eles querem aprender, porque eu entendo que a oratória ela é muito ampla e tem técnicas e estratégias de comunicação que o profissional liberal autônomo ou empresário não quer aprender, por mais que a minha boa vontade me diga para ensinar o máximo, eles não querem aprender. Porque não é especificamente da área deles, eles não querem dar aula sobre aquilo, eles simplesmente querem vencer um próximo obstáculo. E qual que é esse obstáculo? Medo de falar em público. Então, olha só, não são todos empresários, mas existe um grupo de empresários, profissionais liberais, profissionais autônomos, que tem medo de se expor, medo de fazer uma gravação de vídeo, medo de liderar um grupo, de fazer uma reunião, de dar uma palestra. Então, olha só, dentre a oratória, eu escolho um público para atender e entendo qual é a maior necessidade desse público. Em 2015, eu fiz uma mentoria com o Conrado Adolfo, que é uma referência em marketing e vendas do Brasil inteiro. E aí eu me lembro que na consultoria com ele falou assim: Tadeu, teu curso está muito bacana, só que é o seguinte, oratória tem muita gente que já ensina. Pegue algo específico da oratória. O medo, você é bom para ajudar as pessoas a vencerem medo. Naquele momento eu fiquei completamente contrariado, porque a minha ideia era criar um curso muito completo. E aí sim, bati cabeça durante muitos anos até descobrir que realmente o que as pessoas queriam naquele caso, na minha circunstância, era vencer o medo. E aí eu criei o meu treinamento O Despertar, um treinamento inteiro com o objetivo de fazer uma pessoa ter mais autoconfiança e não necessariamente ser excelente orador, ter técnicas rebuscadas e avançadas de comunicação. Então, de fato, acredite, isso é prático, estou te passando a minha própria experiência. Encontre o teu conteúdo primeiro, aquilo que você manja, aquilo que você sabe de fato, encontre um público para você atender, encontre qual é a maior necessidade e a partir daí você terá a chance de descobrir qual é o seu produto, o seu curso digital. Beleza, depois que você entende que é o medo de falar em público, você deve pensar em quais módulos, ou seja, cada módulo contém várias aulas. O módulo é aquele que engloba um conteúdo maior. Então olha só, eu quero elencar aqui quais temas que envolvem o medo de falar em público. E como é que eu penso quando eu vou criar um curso? Eu penso assim, peraí, qual que é a ordem lógica, qual que é a ordem cronológica para uma pessoa de fato conseguir superar o medo? Então, na minha visão, claro, eu entendo que a pessoa primeiro precisa saber da onde que vem o medo. Se veio da criação, se veio porque ela sofreu bullying, se o pai era muito bravo, se a mãe era muito crítica, se ela já teve alguma experiência ruim na vida. Então olha só, primeiro eu elenquei aqui que um módulo seria somente sobre da onde vem o medo, para a pessoa ter mais autoconhecimento e a partir daí ela estar pronta para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Beleza, depois que ela teve esse autoconhecimento, ela entendeu da onde que vem o medo, ela vai enfrentar um próximo problema. Qual que é o problema? É a ansiedade que dá quando você está prestes a se apresentar e quando você está se apresentando. Existe uma ansiedade exacerbada
ativada nesse momento. Então, ou seja, não basta só você descobrir de onde vem o medo, agora eu quero ensinar ela a controlar essa ansiedade. Então, o segundo passo é como dominar as emoções em público. Aí eu coloco técnicas de programação neurolinguística para controle de estados emocionais. Legal. Então, beleza. Depois, então, que ela soube de onde vem o medo, ressignificou isso para ela, soube como dominar as emoções em público, eu tenho um próximo passo. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que pensar tanto na visão do próprio aluno, quanto na visão do cliente desse aluno. Na visão do cliente desse aluno, qual que é a primeira coisa que comunica? Quando o cara entra no palco, qual que é a primeira coisa que comunica antes do cara mesmo abrir a boca? É a linguagem corporal, é o visual. As pessoas te conhecem, criam um conceito, formam uma opinião sobre você em apenas 4 segundos. Então eu quero que ele entenda que o terceiro passo aqui é aprender sobre linguagem corporal. Como transmitir confiança, credibilidade com o seu corpo, com as suas expressões, com a sua voz. Legal, então eu encontrei um terceiro módulo. Agora, depois que a pessoa soube administrar a sua própria linguagem corporal, soube comunicar por meio do seu próprio corpo uma comunicação assertiva, confiante, segura, existe um próximo passo. Qual que é o próximo passo? Técnicas de oratória. Aí sim eu entro na parte técnica da oratória, ou seja, eu falo sobre como falar de improviso em qualquer situação, como utilizar melhor a sua fala, como ordenar o pensamento e aí por aí vai. E aí beleza. Termina por aqui? Não, na minha opinião não. Esse cara precisa saber de um quinto passo. O quinto passo é ele saber organizar uma apresentação. Como que ele estrutura uma apresentação? Ou seja, o quinto passo é esse: como estruturar uma apresentação, um discurso, uma palestra, uma aula. Aqui eu já encontrei o meu curso sobre como vencer o medo de falar em público. Agora está pronto. Entendeu? Eu, na minha visão, acho que não necessariamente precisa de mais nada além disso para uma pessoa que simplesmente quer superar o medo de falar em público. Entende? Eu poderia, inclusive, me focar somente no primeiro módulo para entregar um curso. E eu já fiz isso, já vendi e já vi que teve bons resultados com os alunos. Eu vendi só o primeiro módulo, só como superar o medo de falar em público. Então eu estou te dando toda uma visão um pouco mais ampla para você entender que não tente falar de vários assuntos diferentes. Se você trabalha com marketing, liderança, vendas, comunicação, não tente criar um curso inteiro sobre todos esses temas. Tadeu, mas você não está sendo incoerente? Porque no seu portal existem todos esses temas, só que o meu portal ele é diferente. Ele é um plano de assinatura, um pagamento. Ele atende um público que tem uma necessidade em comum, ou seja, eu entendi que existem necessidades incomuns entre o público que eu atendo. Então, beleza, é uma proposta diferente. Você pode ter essa mesma proposta? Pode, claro. Mas se você for criar um curso online, ou um treinamento de um final de semana, ou uma palestra, não sei, trabalhe com um tema específico para você conseguir aprofundar e não ser superficial. Então beleza, olha só, módulo 1, de onde vem o medo, módulo 2, como dominar as emoções em público, módulo 3, linguagem corporal, módulo 4, técnicas de oratória, módulo 5, como estruturar uma apresentação. Beleza, o que eu faço agora? Eu pego cada um desses módulos e entendo como um mapa mental o que a pessoa precisa entender primeiro. E na minha visão, com a minha experiência, a primeira coisa dentro desse módulo que a pessoa precisa entender é sobre a criação que ela teve, que tem uma influência tremenda em quem ela é hoje, quais são as consequências que a criação proporcionou para ela e as experiências que ela já teve na vida. Então eu falo sobre os pais, eu falo sobre a formação do comportamento, então eu dou toda uma base técnica ali para ela entender sobre a formação do próprio comportamento. Aula 2, eu começo a aprofundar os medos, aí eu dou exemplos de pessoas, eu dou exemplos de onde pode ter surgido. Aula 3,
como a nossa mente funciona. Eu mostro para ela as distorções que a nossa mente faz naturalmente e que se ela tiver alguma insegurança, algum medo, a mente dela vai sempre sabotar ela, acreditando na realidade de que as pessoas estão sempre rejeitando, avaliando, criticando. Então, na minha visão, essa é a sequência lógica. Quarta aula, reprogramando crenças. Aí eu pego a pessoa e identifico quais são as crenças que ela tem, que bloqueiam o potencial dela, e vou ressignificando cada uma dessas crenças. Por exemplo, eu sou uma pessoa reservada, sou introvertida e por isso eu não falo em público. Essa é uma grande mentira. Talvez você esteja se justificando ser uma pessoa introvertida porque você tem medo de falar em público. Entende? Porque a introversão e falar em público não tem nada a ver, não prejudicam uma a outra. Então eu pego todas aquelas crenças que eu já analisei do meu próprio público e vou reprogramando cada uma delas, ou seja, vou ressignificando na cabeça da pessoa para que ela consiga fazer essas desamarras, essa desvencilhar desses bloqueios. E por último, aula 5, mudança do comportamento. Aí eu explico um negócio sobre níveis neurológicos da mudança da aprendizagem, algo que é fantástico para a pessoa conseguir mudar o próprio comportamento. Então olha só, dentro do módulo 1, eu elenquei 5 aulas. Entende? Então é assim que você vai organizar o seu conteúdo. Primeiro, escolher o tema, um tema específico que você manja, escolher um público para ser atendido, entenda qual é o principal problema que você pode resolver, comece a ver quais tópicos você poderia abordar sobre aquele assunto, pegue cada um daqueles tópicos e destrinche isso em aulas. Maravilha! Então, olha lá, aula 1 do módulo 1, criação e experiências, aula 2, aprofundando o medo, aula 3, aula 4, aula 5. Beleza, então o meu primeiro módulo está criado. Esse é um exemplo para você aplicar no seu próprio curso. Tudo isso que eu estou te ensinando serve para um curso presencial, serve por um curso online, serve para um e-book, serve para qualquer conteúdo que você queira ensinar de maneira didática para as pessoas. Inclusive até para você dar treinamento interno para a tua própria equipe, na tua própria empresa. É assim que você organiza um curso, tá? Uma informação. Legal. Qual que é o tema então? Oratória. Para quem que é empresários e profissionais liberais? Qual é o maior problema deles? Medo de falar em público e fazer gravações. Quais os tópicos ele precisa aprender? Então, você sempre tem que pensar de maneira lógica, de maneira cronológica. O que o cara precisa aprender primeiro para ele aprender técnica de oratória? Imagine que se eu pego um público que tem medo de falar para mais pessoas, tem medo de se apresentar e de repente eu já dou técnica de oratória para ele. Não vai funcionar, não vai ser tão legal. Primeiro eu preciso mostrar para ele por que ele tem medo, depois mostrar para ele como dominar as emoções, depois como ter uma comunicação de linguagem corporal mais segura, confiante. Depois eu entro na oratória. Entende? Então, sempre pense de maneira cronológica, de maneira lógica. O que ele precisa primeiro aprender, o que segundo precisa aprender, o que terceiro precisa aprender e por aí vai. Olha só, pergunta, Tadeu, quantos módulos são necessários para um curso? Entenda, não existe regra para isso. Já fiz cursos de um módulo só e foram fantásticos. Só que, se você quiser uma sugestão, uma base aí, só para você começar a pensar, eu te dou uma sugestão de 3 a 7 módulos. Tá? Então, eu tenho cursos de 5 módulos, já tive cursos de 3 módulos, tenho cursos de vários outros módulos, mas dentre 3 e 7 eu acredito que é um bom número, mas claro, sempre pense em o que vai ser melhor para o seu aluno. O teu aluno não está preocupado com a quantidade. Se você falar para ele que o teu curso tem uma aula, mas essa uma aula vai resolver definitivamente o problema que ele tem, ele vai comprar. Entende? Então não é a quantidade, mas sim a qualidade, a profundidade, o problema resolvido. Beleza?
Quantas aulas em cada módulo, Tadeu? Também não tem regra, mas você pode escolher aí de 2 a 5 aulas. Por quê? Porque talvez aí você até preencha um pouco mais legal os teus módulos, cara, colocando 2 aulas, 3 aulas, até umas 5 aulas, porque se você entrega um conteúdo muito extenso, muito longo, a tendência é a pessoa não fazer. Agora, sempre pergunte sobre os problemas e o que eles querem aprender sobre o assunto. Não crie um conteúdo simplesmente tirando da tua cabeça. Isso não dá certo. Nossa, isso seria maravilhoso ensinar. Às vezes você joga isso para o mercado não tem uma aceitação bacana. Então você sempre vai se basear em quais são de fato os problemas que as pessoas estão enfrentando e o que elas querem aprender sobre o assunto. Aí o teu conteúdo vai ser extremamente assertivo, objetivo e vai de fato conseguir trazer grandes resultados. Legal! Agora, uma sugestão: dê aulas gratuitas online ou presenciais. Pode ser gratuita, pode ser cobrando. Por que eu falo isso? Porque dando aula na prática, você vai receber o feedback da galera. Você vai perceber se essa aula ficou muito longa, se esse conteúdo que você escolheu de fato é bom para aquele público. Você vai perguntar para as pessoas. Em todos os meus cursos, as pessoas falam antes. Elas fazem uma pequena apresentação antes e depois também elas falam sobre o que elas acharam daquela aula. Então eu vou percebendo quais aulas funcionam melhor. Entende? E aí, ou seja, quando eu for criar o meu curso, eu já sei exatamente o que as pessoas querem consumir. Então não crie um conteúdo da tua cabeça. Faça testes. Teste primeiro. Essas aulas você não precisa colocar as pessoas numa sala. Dá uma aula para 3 amigos teus, para os teus familiares, para pessoas do teu círculo social que tem o problema que você resolve. Faça essa aula numa live, por exemplo, do Instagram, do YouTube, do Facebook. Convide as pessoas para assistirem e pergunte se aquele conteúdo está bom. Não tenha a mentalidade da escassez. Mas eu vou dar essa aula e as pessoas vão assistir, aí acabou, nunca mais elas vão comprar. Entenda que o mundo é abundante. Você pode dar aula para 200 pessoas gratuitamente hoje e, se você acertar a mão no teu conteúdo, vão ter mais trocentas pessoas para comprarem aquilo que você está vendendo. Então, é melhor você testar a sua aula antes de produzir. Como que os humoristas gravam aqueles grandes shows em DVD? Sabe como é que o cara consegue fazer um show que é engraçado do início ao fim? Porque todas aquelas piadas já foram testadas em pequenos eventos para poucas pessoas. Só que eles perceberam que aquelas piadas que mais funcionam, que as pessoas dão mais risada, eles vão colocar isso no show grandão. Então toda piada do cara, do início ao fim, tudo que ele fala é muito engraçado. Mas não porque ele é um gênio do humor, é porque ele já testou aquilo que as pessoas dão risada e aquilo que as pessoas não dão risada. Legal. E outra coisa, esqueça a perfeição. O teu curso não vai sair perfeito, não tem a necessidade de sair perfeito, você não vai ter a melhor câmera do mundo, o melhor estúdio do mundo, a melhor comunicação do mundo. Esqueça. Você tem que começar, dar o seu próximo passo, gravar um curso. Não vendeu nada, não tem importância, a vida está aí, faça outro, aprimore-se, venda com outras estratégias. A única coisa que você não pode é desistir. Eu sou a prova viva disso. Eu já criei cursos que não foram vendidos e hoje você está aqui no meu portal pagando para mim mensalmente. Então essa é uma mensagem de motivação mesmo, para você não desistir. O teu primeiro curso pode ser que seja um fracasso. E está tudo bem, você vai entender o que você errou, só que você só vai entender o que você errou fazendo. Você não consegue melhorar nada se você não testar, se você não entrar em campo. Então esqueça a perfeição, mete a mão na massa e comece a produzir o seu próprio curso. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até mais, tchau, tchau.